sexta questão faz parte da geometria plana, os polígonos inscritos e circunscritos. E eu tenho um triângulo equilátero inscrito numa circunferência, né, que mede o lado, né? Se o lado do triângulo equilátero inscrito na circunferência mede 2 raiz de 3 centímetros, conforme a figura a seguir, e eu quero saber a área do quadrado circunscrito a essa circunferência. Então, eu quero saber o lado deste quadrado. Então, a única informação que eu tenho é a medida do lado do triângulo. Lembrando que, se aqui é 12 raiz de 3, eu vou descobrir a altura, porque a altura divide a base exatamente na metade, e se eu descobrir a altura, eu tenho como descobrir o raio da minha circunferência. Então, primeiramente, eu vou aplicar Pitágoras para encontrar a altura do triângulo, onde a hipotenusa é 12 raiz de 3. Então, vai ficar 12 raiz de 3 ao quadrado é igual a 6 raiz de 3 ao quadrado mais o h ao quadrado. Aqui vai ficar 144 vezes 3, aqui fica 36 vezes 3 mais h ao quadrado. Então, vai ficar 432, aqui eu já subtraí ambos os lados da igualdade por 108, e isto vai dar 324, e a raiz é 18. Se eu sei que a altura vale 18, lembrando que o raio da circunferência circunscrita a um triângulo corresponde a esse segmento bege aqui, onde eu chamei, e ele é 2/3 da altura. Então, eu tenho como achar esse raio, 2/3 de 18, né? 2 vezes 18 dividido por 36 dá 12. Então, o raio da minha circunferência é 12. Se o raio é 12, o lado do meu quadrado é o dobro deste valor. Então, o lado é 24. Lembre-se, gente, que aqui eles estão pedindo a área no valor, né? Aqui corresponde a 2,4 decímetros. Por que eu troquei de unidade? Porque eles estão pedindo aqui em decímetros quadrados. Então, eu já passei a medida do lado do quadrado para decímetros, dividindo por 10. E aí, basta fazer a área do quadrado, que vai ficar 2,4 ao quadrado, que é 5,76, letra B. A próxima questão diz o seguinte: para condicionar 1 litro de leite, uma usina usa um tipo de embalagem que tem a forma de um prisma regular quadrangular, de 20 centímetros de altura e 5 centímetros de aresta da base. Pretende-se substituir essa embalagem por uma outra equivalente que tem a forma de um prisma regular triangular, cuja aresta mede 10 centímetros, e eu quero determinar um valor inteiro mais próximo da altura da nova embalagem. Pessoal, se vocês têm que cabem, né, que o volume tem que ser equivalente, eles têm que ser iguais, esses volumes, basta eu igualar o volume do prisma regular quadrangular com o volume do prisma triangular regular. O volume do prisma quadrangular regular é a área da base, que é ao quadrado, 20 ao quadrado vezes a altura, né? E é igual à área da base do triângulo equilátero, né? Que fica 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura que eu quero descobrir. Então, a partir dessa igualdade, isso aqui representa o volume do prisma quadrangular regular, e aqui eu tenho o volume do prisma triangular regular. Aí agora eu só faço os valores 7,5 ao quadrado dá 56,25. 10 ao quadrado é 100, dividido por 4 dá 25. Substituindo raiz de 3 pelo valor que me deram e fazendo essa multiplicação, eu vou obter essa igualdade. Dividindo ambos os lados desta igualdade por 43,25, eu vou obter aproximadamente 26,01. Lembrando que aqui estão pedindo o valor inteiro mais próximo, o que corresponde aos 26 centímetros. A penúltima questão dizia o seguinte: na casa do professor Mauro tem uma piscina quadrada, cuja diagonal mede 20 metros, conforme mostra a figura a seguir. No entorno dessa piscina serão colocadas lajotas, cujo metro quadrado custa R$ 42,40. O valor gasto com lajotas para cobrir a região sombreada no entorno da piscina vamos considerar o π valendo 3. Então, aqui eu preciso para encontrar o quanto que eu vou gastar para colocar em lajota, eu preciso saber quanto de área eu vou cobrir de lajota. Essa área corresponde a essas partes aqui em cinza.
Ou seja, eu tenho que fazer a área do círculo e descontar a área do quadrado. A informação que me deram é da diagonal desse quadrado. Então, se eu aplicar Pitágoras, eu vou descobrir a medida do lado do quadrado, ou seja, L ao quadrado mais L ao quadrado igual a 20 ao quadrado, fica 2L ao quadrado igual a 400, divido por 2 igual a 200. Eu não preciso necessariamente achar o lado, porque se eu tenho o lado ao quadrado, eu tenho necessariamente aqui, eu descobri essa área da piscina, que está em azul aqui. Então, não há necessidade de eu encontrar o lado. Eu vou deixar aqui e vou calcular a área do círculo. Lembrando que o raio do círculo é exatamente a metade da diagonal do quadrado. Então, aqui vai ficar 10 ao quadrado, que é o raio, vezes π, e trocando π por 3, eu vou achar 300. Se eu subtrair a área do círculo menos a área do quadrado, né, vai dar a área do piso, que é 100 metros quadrados. E aí é só multiplicar esse valor pelo valor do metro quadrado e obtenho o valor gasto pelo professor Mauro. Agora, a outra questão é o seguinte: considere que a área da superfície total de um paralelepípedo retângulo, representado pela figura, é igual a 148 centímetros quadrados. As dimensões da caixa, então, eu tenho aqui, e eu quero descobrir quais são as dimensões da caixa. Então, aqui eu coloquei que um é x, aqui está x mais 2, x mais 1 e x. Como está falando em área total, eu tenho que fazer a área das 6 faces do meu paralelepípedo. Então, nós vemos que as duas elas são iguais. A de baixo é de cima, a da frente é de trás, a de um lado é de outro. Então, eu vou representar a área. Se eu para calcular a área da frente, por exemplo, eu tenho que fazer x mais 2 vezes x. A área da lateral, x mais 1 vezes x. E a área da base é x mais 2 vezes x mais 1. E tudo eu devo multiplicar por 2. Então, eu já fiz todas as multiplicações e deixei indicado que eu vou multiplicar por 2 aqui. Próximo passo, eu já divido por 2 ambos os lados da igualdade e vou multiplicar aqui, fazendo a propriedade distributiva, multiplicando todos por todos aqui. Certo? Então, aqui, ó, já dividi por 2 e fiz x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x. Vou somar, agrupar, né, somar os termos semelhantes e já vou tirar 74 de ambos os lados da igualdade. Se eu posso observar que nessa fiquei com uma equação de segundo grau para resolver e vou dividir tudo por 3. Então, fiquei com essa equação e eu consigo fatorar. Pensar em dois números que multiplicados dão menos 24 e somados dá mais 2. Se eu pensar em 6 vezes o menos 4, 6 vezes menos 4 dá menos 24, e 6 somados com menos 4 dá 2. Então, eu vou ficar com esta situação. O produto de dois números que dá zero. Então, este número, ou este é zero, ou este é zero. Para este primeiro número ser zero, o x tem que valer menos 6. E para esse segundo número ser zero, o x tem que valer 4. Lembrando que não há como ter uma medida negativa. Então, eu vou tirar o menos 6 e eu obtenho que o meu x vale 4. Então, se a altura vale 4, a profundidade aqui vale 5 e a frente aqui vale 7. Portanto, vale 6, desculpa. Portanto, é a letra B. E a nossa última questão diz o seguinte: para decorar sua casa, Margarita comprou um vaso de vidro na forma de um paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 50 de comprimento, 40 de largura e 60 de altura. Em seguida, ela foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do vendedor do local, Margarita avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas de volume igual a 100 centímetros cúbicos, cada uma delas, que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. O vendedor alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura deveria ficar 12 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta.
Margarita aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do vendedor. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi. Então, eu tenho a seguinte situação. Aqui está o vaso com as dimensões, né? 50 aqui, 40 a profundidade e aqui 60 de altura. O que vai acontecer? Eu tenho que colocar de água apenas a metade da quantidade de água do vaso. Então, eu só posso colocar 30 centímetros de água em função dessa restrição. E ainda, eu não posso colocar água em 12 centímetros, eu tenho que deixar 12 centímetros abaixo aqui do nível máximo do meu vaso. Então, eu tenho que descontar os 12 e os 30 aqui. Então, do total vai ficar 60 menos 30 menos 12, eu tenho 18. Então, eu só posso colocar aqui 18 centímetros, certo? Calculando o volume para esse espaço que eu tenho que fazer 50 vezes 40 vezes 18. Então, o volume dá 36 mil metros cúbicos e cada pedrinha vale 100 metros cúbicos. Então, eu tenho que dividir esse valor por 100 e obtenho 360, que no caso é a letra D. Até uma próxima, pessoal. Tchau!